A paz, queridos, especialmente as minhas queridas que estão conosco aqui, comigo nessa jornada Essência. E é muito especial nós caminharmos juntas para o propósito e para a bênção do Senhor sobre as nossas vidas neste tempo. Mas eu estou falando sobre a mulher de Provérbios 31, a mulher virtuosa, que eu e você desejamos ser. O primeiro estudo eu falei em pormenores, todos os aspectos, mas agora eu vou abordar somente dois. Eu quero falar sobre casa e trabalho. Casa versus trabalho? Será que eles competem entre si? Nós vamos então entender isso, da parte do Senhor e da sua palavra. Mas nós acabamos de ver uma live, participar de uma live com o Lamartine, comemorando o seu aniversário. Gente, quanto conteúdo que mesmo no aniversário dele, ele compartilhou conosco. Então, se você não viu, vá lá no canal dele, do YouTube, Lamartine Pozella, e assista a live. E também deixe lá o seu amor, faça um comentário, desejando a ele o melhor de Deus, tá bom? Mas, voltando aqui para o nosso tema, hoje quero falar sobre casa e trabalho. É importante que saibamos que essas duas coisas não precisam ser excludentes. Você precisa escolher o que é que você quer, O que é que você deseja ser? Se você escolher ser uma dona de casa, como se chamava, antigamente, do lar, você tem o seu valor tanto quanto aquela que sai. Porque antigamente, na geração da minha mãe, por exemplo, a mulher que era valorizada era aquela que ficava em casa, e cuidava do seu lar. Hoje, já na geração da minha filha, as mulheres que são valorizadas são aquelas que trabalham fora, que saem de sua casa e que desenvolvem uma carreira. E aquela que fica no lar, muitas vezes, é desvalorizada. É importante que saibamos que tanto aquela que decide ficar no lar, ficar em casa e não sair para ter uma carreira, um trabalho fora, ela tem o mesmo valor, do que aquela que sai. Antigamente era mais santo ficar, hoje é mais santo, mais valorizado sair. Mas para Deus, o importante é que você entenda qual é a vontade dEle, o propósito dEle para a sua vida e cumpra esse propósito, tá bom? Então, se você escolher ficar no lar, é importante que você busque o seu desenvolvimento pessoal, através de novos interesses, Já que você tem um olhar para dentro, cuide bem da sua casa, invista em decoração, em organização, das coisas, em alimentos saudáveis, jardinagem, algum artesanato que você possa fazer na sua casa, por exemplo, scrapbook. Eu acho tão bacana isso. A Kátia, a esposa do Mauro, faz cada trabalho maravilhoso. Então, se você decidiu ficar em sua casa, não significa que você deve estar estagnada, mas você deve procurar sempre o seu crescimento, adquirindo sempre uma área nova com muitos desafios. Você também pode se envolver, envolva-se em projetos sociais. Porque normalmente a mulher que decide ficar em casa, ela tem mais horas para investir em outras áreas. Então, invista na área social. Procura saber as necessidades das pessoas que estão ao seu redor. Você que faz parte de uma igreja, por exemplo, na nossa igreja, tem tantos projetos sociais, se envolva em algum deles. A gente percebe que a mulher, ela nasceu com esse olhar de misericórdia. Nós somos capazes de olhar para aqueles que mais precisam e ter essa empatia, essa misericórdia nos nossos corações. A gente percebe que muitas associações, muitas ONGs, elas são dirigidas, elas foram fundamentadas, foram fundadas por visões femininas. Eu creio que Deus tem esse olhar, para a mulher. A gente vê na Bíblia Dorcas. Dorcas era aquela mulher que morava em Jope, que morreu
Aí foram chamar Pedro para orar por ela, e Pedro orou e ela ressuscitou. E Pedro foi comovido a fazer isso, porque quando ele chegou lá, as mulheres, as viúvas choravam muito por conta da morte dela, porque ela tinha assistido aquelas viúvas nas suas necessidades. Ela fazia tecido e fazia vestidos para aquelas viúvas. Então, a importância que é você se tornar relevante quando você olha para a necessidade de alguém. E se você que tem mais tempo, que tiver um tempo disponível, é importante que você invista. E também não precisa, na verdade, precisar um tempo disponível. Se você tiver a visão, você vai achar tempo, não é? Eu quero citar aqui o exemplo da pastora Eliana Garcia. Ela é uma mulher de muitos talentos, né? Ela tem muitas habilidades manuais. E ela começou um ministério aqui na nossa igreja, que envolve artesanato, chama-se Oficina da Alma. Enquanto as mulheres vêm aqui e aprendem algo para produzirem com as suas próprias mãos e ganharem até um dinheirinho extra, né, se for necessário, elas são cuidadas e ministradas na sua alma, através da comunhão, através das brincadeiras, das risadas e também do aconselhamento. Então é importante que você se inspire em mulheres comuns, como eu e você, que são capazes de ter esse olhar. Não abandone, você deve também procurar aprimorar-se através de novos conhecimentos. Né? Se você já gosta de alguma coisa, procure ter informações. Hoje a gente tem tanto acesso à informação, tantos cursos grátis online, né? Tantos livros que você pode comprar. É importante que você sempre cresça no seu conhecimento. Se você escolher a sua carreira, é importante que você faça o seu melhor, tanto em casa como fora de casa, ou desenvolver um trabalho especial em casa, né? Hoje a gente trabalha muito home office, que é fazer da sua casa o seu escritório de trabalho, o seu ambiente de trabalho. Se essa for a sua escolha, é importante que você sempre busque o aprimoramento dos seus conhecimentos. Não é sempre a gente pode fazer algo com mais excelência. O tempo vai passando e sempre há novos conhecimentos em todas as áreas. E nós temos que crescer nessas áreas. Gente, eu sou uma pessoa de comunicação, não é? Estou aqui. E eu, quando vieram as mídias sociais, a computação, eu tive tanta dificuldade de entender a importância, até que Deus teve que me puxar a orelha. Mas Ele fez isso de uma maneira tão amorosa. Sabe que Deus começou a falar comigo, e sabe o que Ele fez? Num sorteio, no Natal eu ganhei um computador, que naquela época era o top de linha, Sony Vaio, num sorteio, gente. Depois veio uma irmã da igreja que disse que Deus tinha falado para ela que ela tinha que me dar aula de computação. E fez isso com alegria, não me cobrou nada. Mas eu estava aqui, né, uma mulher de comunicação, e não queria aprender computação. Como pode isso? Gente, hoje até ponho todos os meus estudos no iPad. Então, não importa a área que você esteja, você sempre há algum aspecto que você pode crescer. Faça cursos, leia livros, cresça naquilo que Deus te chamou para fazer, para que você seja excelente. Mas, se você tem uma carreira, mesmo assim, tenha um cuidado especial com a sua casa também. Não ignore o fato que você precisa investir nos relacionamentos na sua casa, né, na sua família, porque há uma realidade hoje em dia que ela traz um peso, tanto para o homem quanto para a mulher. É isso que eu vou falar para você. Isso aqui não é mentalidade de gente que vive na igreja, não. São pessoas que têm um conhecimento na área a despeito daquilo que creem. Eu vi uma sexóloga dizendo que
quando a mulher ficava em casa e só o homem saía, havia mais energia para desenvolver a vida sexual do casal. Porque sempre tinha alguém que estava mais descansado, disposta, não é, a buscar aquele contato, aquela intimidade. Agora, quando os dois saem, os dois ficam cansados e falta mais energia. Então, hoje, a despeito de tudo que nós temos, de todo conhecimento sobre sexualidade, de todo acesso de informação sobre esse tema, a gente sabe que hoje há muito menos prática sexual do que antigamente, né, nos ambientes familiares. Então, é importante que mesmo que você saia para trabalhar, ou mesmo que você trabalhe em casa, quando os dois colocam a energia disso, os dois precisam entender que alguma energia tem que preservar, né, reservar para buscar então intimidade e uma vida de sexualidade, na sua vida sexual sadia. E eu estou falando isso com o marido, não só sobre a vida sexual, mas sobre relacionamento, tempo de conversa, investimento. E quando se fala em filhos, não é? Os filhos vêm, a gente tem que gastar tempo na educação dos filhos, então tem que ser muito conversado entre o casal. Quando você escolher trabalhar fora, quando você escolher se desenvolver numa carreira, você tem que dividir essa responsabilidade com seu companheiro e acompanhar em todo o processo, né, de crescimento dos seus filhos, estar ali para que você possa também cumprir o chamado de fazer dos seus filhos discípulos de Jesus. Então, a mulher virtuosa, a mulher que busca a sabedoria de Deus, ela vai ter que ter esse cuidado de entender as prioridades que ela deve ter, não é? Você sabia que nesse tempo que estamos vivendo, o ano passado, o ano de 2020, cresceu 40% o empreendedorismo feminino? Muitas mulheres abriram suas próprias empresas. Por quê? Algumas foram dispensadas do seu trabalho, outras pegaram economias, não é, e investiram em algo que elas pudessem fazer até em casa, não é, com negócios menores. E olhando, havendo uma pesquisa sobre essas mulheres que começaram, entraram no empreendedorismo, algumas razões elas listaram para isso. A primeira razão era por conta da sua própria autoestima. Elas queriam mostrar para si mesmas que eram capazes de produzir algo. Depois, elas priorizaram o ambiente que podia estar mais próximo dos seus filhos e da sua casa. Então, e outras coisas também, elas listaram ali, ter mais tempo disponível para si. Então, o que a gente percebe é que a mulher, ela tem crescido em todos os aspectos da sua vida. Esse é o melhor tempo que eu creio para a mulher poder colocar a sua vida, os seus talentos, não é, em prática do que qualquer época da história. Em segundo lugar, é importante que você saiba, decidindo ficar em casa ou decidindo buscar uma carreira, que ambos têm a bênção de Deus. Deus habita em você através do seu Espírito. E onde você está, Deus está também. E você santifica o lugar onde você está. Onde você está, tem a bênção de Deus. O que nós precisamos entender é que temos que buscar o propósito de Deus para as nossas vidas. E onde estivermos, Deus conosco estará e nos abençoará e fará prosperar o nosso caminho. A gente tem muitos exemplos bíblicos. Por exemplo, Maria, mãe de Jesus, chamado a grande mulher, não é, do Senhor, bendita do Senhor. Ela seria bendita em todas as eras, não é? Por ter tido o privilégio de conceber o Salvador. Ela era uma mulher do lar. E depois, no ministério de Jesus, acompanhou a Jesus todo o tempo. Provavelmente nessa época ela já era viúva. E nós vemos Lídia, a vendedora de púrpura, né? Uma mulher de negócios que foi a fundadora da igreja em Filipos.
A igreja de Filipenses, ela foi uma das líderes, né, da igreja primitiva. Então a gente percebe que Deus tem bênção para aquela que decide, que escolhe ser uma mulher que cuida, uma mulher do lar, uma dona de casa, assim como aquela que tem algo a fazer, que tem uma carreira e que tem um trabalho além da sua casa. Então a gente vê Deus abençoando, mesmo nos tempos bíblicos, né? No começo da igreja, nos primórdios da igreja, mulheres abençoadas que tinham diversas opções e eram por Deus abençoados nas suas opções. É importante que você viva o chamado de Deus para a sua vida. Seja você mesma. Desenvolva o seu dom, multiplique o seu dom. Aquilo que Deus dá para você, Ele quer que você multiplique. Não é para ficar escondidinho, não, mas é para que você se desenvolva. Não cobice o que o outro tem, não cobice nada, nem ninguém. Deus tem uma história para você, Deus tem um chamado para você. Deus quer que você entenda que o seu valor está. Você precisa se valorizar, porque o seu valor está em entender aquilo que Deus tem para você e viver plenamente. Em quarto lugar, é importante que você estabeleça prioridades. Deus deve ser o primeiro na sua vida, porque Ele não dá o primeiro lugar para ninguém. Ele é o seu Criador, Ele é o seu Senhor. E se você estiver nele, todas as coisas vão fluir na sua vida. Depois você deve ter um olhar, um amor especial para a sua casa, a sua família. A sua família é o bem mais precioso que Deus te deu. Talvez você esteja aí me ouvindo, está casada, invista no relacionamento com seu marido, com seus filhos. Se você estiver separada, busque no Senhor talvez uma restauração, caso Deus tenha para você. Mas aprenda com aquilo que você viveu e da próxima vez busque no Senhor para que tudo vá bem. Se você é solteira, não é? Está buscando do Senhor uma direção, Deus vai mostrar para você se tem alguém para você ou se tem um chamado especial para a sua vida. Mas Ele tem que ser o primeiro na sua vida. E a sua família deve ser depois. Se você for solteira, se você está sozinha, mesmo assim Deus tem família para você. Tem aqueles que são achegados a você, né? O seu parentesco, a sua família de sangue. Mas também tem o corpo de Cristo que pode te fazer companhia, que pode te fazer crescer. É importante cumprir o propósito de Deus na sua vida. Isso inclui o estabelecimento do reino e também do desenvolvimento da sua vida e da sua família. Em quinto lugar, é importante que você busque plenitude de vida. Em tudo isso, casa ou trabalho, as duas coisas, casa e trabalho, não é? O importante é que você saiba que Deus tem plenitude de vida para você. Busque provisão em abundância, porque você tem o Jeová Jiré na sua vida. Deus não quer que você viva a escassez. Você pode estar passando por um momento de dificuldade, mas Deus é aquele que vai te dar todas as coisas que você necessita em abundância. Eu recebi um testemunho agora há pouco, no meu Instagram, de uma seguidora minha, que me agradeceu. Ela falou: pastora, muito obrigada, porque você me ensinou a visão da abundância. Eu não posso me conformar com escassez. E eu sou advogada e estava sem clientes. Comecei a orar e jejuar e Deus começou a me enviar os clientes, porque eu mudei a minha visão. E eu quero dizer isso para você: você tem que entender que o Deus que você serve é Senhor do universo, é dono do ouro e da prata, é aquele que abre portas que ninguém fecha. Então busque essa plenitude de vida em todos os aspectos, porque você tem, sobre a sua vida o Jeová Jiré. Você tem o Jeová Tseriqueno, aquele que te dá força em meio às lutas. Deus é aquele que vai com você, é homem de guerra e por isso Ele vai à sua frente e Ele luta por você e luta com você e te dá as vitórias. E também a gente tem que entender que temos o Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira.
é aquele que nos dá conquista nos nossos territórios, seja no seu lar, seja saindo, seja onde o Senhor te colocar, o lugar onde você colocar a planta dos seus pés, aquele lugar é teu, aquele lugar é santificado com a sua presença. Amém? Então essa palavra responde para você, que Deus tem para a mulher virtuosa, é que ela cresça em sua casa, nos seus relacionamentos familiares e também no seu trabalho. Seja ele um trabalho filantrópico ou seja ele um trabalho que vai lhe trazer rendimentos. O importante é que você sempre busque o seu desenvolvimento pessoal. Tá ok? Que Deus te abençoe. Eu quero lembrar você que dia 10 de maio, segunda-feira, eu acho que é às 9 horas, às 21 horas, nós teremos uma live para as mães, com sorteio ao vivo, com preletoras maravilhosas. Então coloque aí na sua agenda e esteja conosco. E não se esqueça, amanhã nós vamos voltar no horário antigo, né? Às 20h15, nós finalizaremos esse conteúdo sobre a mulher virtuosa. Porque Deus quer que você busque essa virtude e seja essa mulher de grande valor. Um beijo no seu coração.